Oi pessoal, no último vídeo nós falamos um pouco sobre listas, nos dois últimos vídeos na verdade. Então, hoje eu gostaria de mostrar para vocês como a gente pode ter uma lista como elemento de outra lista, tá? Então, esse é um conceito bem interessante. Então, eu vou abrir aqui o shell do Python e vou declarar uma lista, tá? Aqui L recebe uma lista, tá? E dentro dessa lista eu vou colocar alguns elementos. Então, por exemplo, 2, sei lá, eu posso colocar um string, a gente viu que é possível fazer isso em Python, você misturar valores de tipos diferentes dentro da mesma lista, tá? E aí o que eu quero acrescentar agora é um quarto elemento que vai ser, na verdade, uma outra lista. Ou seja, eu posso ter uma lista dentro de outra lista, tá? Então, abre e fecha o colchete, e aí eu fecho o colchete, que esse colchete vai fechar com esse primeiro colchete aqui, que abre essa lista maior. E essa lista seria o quarto elemento dessa lista maior, tá? Então, eu declarei aqui, e aí se eu colocar L aqui no shell do Python, que ele vai me retornar a lista que eu acabei de declarar. Beleza. Então, analogamente, como a gente já viu, se eu quiser abrir, se eu quiser retornar o primeiro elemento da lista, seria L0, tá? E aí, se eu tentar retornar o quarto elemento da lista, que seria o elemento de número 3, de índice 3, o que é que ele vai retornar? Uma lista vazia, que é justamente esse elemento aqui, tá? Veja que eu posso popular essa lista aqui com elementos também. Então, imagine que eu vou declarar uma outra lista aqui, L2, por exemplo, que vai receber, sei lá, coisa, outra coisa, 42, e aí uma outra lista com todo tipo de elemento que eu imaginar, 3.14, mais uma coisa, e assim por diante, assim tantos elementos quanto eu imaginar. Eu posso ter uma terceira lista dentro dessa lista mais interna aqui? Posso. Eu posso ter tantos encadeamentos de lista quantos eu quiser, quanto minha memória permitir, tá? Então, suponha agora que eu quero acessar um elemento interno a essa lista aqui. Então, que elemento dessa lista L2 é essa lista mais interna? Seria o elemento 0, 1, 2, 3. Seria o elemento 3, né? Então, L2, 3. Isso aqui vai me retornar essa lista menor. E aí, se eu quiser acessar a lista mais interna, eu faria o seguinte. Ora, como eu sei que isso aqui vai me retornar uma lista, basta eu indexar o elemento que me interessa. Então, suponha que eu quero indexar o elemento 1, que seria esse string aqui, mais uma coisa, né? Ok? Então, dessa forma, eu posso criar listas dentro de listas. Isso é um recurso muito poderoso, principalmente porque nós podemos agora usar listas para representar matrizes, tá? Representar matrizes. Então, suponha agora que eu tenho uma matriz quadrada 3x3, tá? Matriz quadrada 3x3. E aí, quais são os elementos que eu vou incluir nessa matriz? Vou colocar aqui 1, 2, 3, vírgula, 4, 5, 6, vírgula, 7, 8, 9. Pronto. Então, eu tenho uma lista aqui. Eu tenho uma lista mais externa que tem outra lista com 3 elementos, tá? Mais outra lista com mais 3 elementos, mais outra lista com mais 3 elementos. Ou seja, se eu quiser percorrer essa lista aqui, eu posso percorrê-la elemento por elemento, que vai me representar, por exemplo, a linha, e cada elemento desse vai me representar um elemento da coluna. Então, imagine que eu quero a matriz, eu quero o elemento da matriz de linha 0, coluna 1. Seria o elemento 2, porque seria esse primeiro elemento que seria a linha, e como ele está na primeira coluna, é o elemento 0, elemento 1, desculpe, dessa matriz. Então, seria esse elemento aqui, tá? Então, se eu quiser matriz, sei lá, 2, 0, pronto, seria o elemento 7. Veja que fica ruim da gente visualizar como isso aqui seria uma matriz, tá? Mas pelos índices você consegue perceber. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um programa que imprime essa matriz aqui de uma maneira tabular, aquela parecida com uma tabela, como a gente viu lá na matemática, lá do nosso ensino médio, por exemplo. Então,
eu vou fazer aqui um programa para percorrer uma matriz e imprimi-la na forma tabular. Como é que eu faço isso? Primeiro eu tenho que entender como é que eu percorro uma matriz. Veja, a gente já fez como percorrer listas nos vídeos anteriores. E como é que eu percorro uma lista? Tem várias formas de fazer. Uma possível forma seria com for, né? Usando aqui for i in m, supondo que m é a minha matriz. Então, eu vou declarar m aqui antes, m, e aí eu vou pegar aquela mesma matriz que eu declarei anteriormente. Deixa eu só copiar aqui para ir mais rápido. Então, copiando aqui. Beleza. Então, for i in m. O que é que isso significa? A cada iteração desse for, i vai receber um elemento de m. Tá? Lembrando que cada elemento de m é uma lista inteira. É uma lista inteira. Tá? Ou seja, seriam as linhas da minha matriz, por exemplo. Certo? Então, vou dar um Enter aqui. E aí, veja agora que eu preciso percorrer os elementos internos de cada lista dessa agora. Tá? Preciso percorrer os elementos de cada lista interna dessa. Então, como é que eu faria? Um outro for. For j, por exemplo, in quem? Quem é que representa aqui no meu programa, qual a variável que representa a minha lista interna que eu estou querendo percorrer naquele momento? I, visto que I, a cada iteração do for, vai receber um elemento de M, e cada elemento de M é uma lista. Tá? Então, in I. Então, agora eu tenho que J, ele vai me percorrer um elemento da lista interna. Tá? Um elemento da lista interna, até o seu final. Então, o que é que eu vou fazer? Print J. E aí, veja, se eu fizer simplesmente print J, o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai imprimir os elementos da matriz um abaixo do outro, né? Então, run, se eu fizer aqui, ó, um abaixo do outro, tá vendo? Só que não é isso que eu quero. O que eu quero é imprimir mais parecido com aquela forma tabular que a gente conhece, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Porque o print, assim do jeito que eu faço aqui, né, recebendo só um parâmetro, o print, ao final, toda vez que ele imprime a coisa que eu coloco aqui no meio, seja uma expressão numérica, seja um string, qualquer coisa, no final ele coloca um contra/barra n, tá? Se eu não especificar nada. Então, eu quero mudar isso, tá? Como é que eu mudo isso? Qual é o caractere que ele vai imprimir após a impressão da minha expressão que aparece aqui dentro? Então, o caractere que eu quero imprimir, em vez de contra/barra n, será um espaço. Tá? Então, só você digitar aqui, ó, vírgula, dentro do print, né? Vírgula, and, caractere de fim do print, vai ser, em vez de um contra/barra n, como é mais comum, vai ser aqui um caractere de espaço em branco. Tá? Então, vamos fazer assim e ver o que acontece. Legal, agora eu imprimi todos os caracteres, todos os J's, todos os elementos da minha matriz na mesma linha. Tá? E aí agora, bem, ainda não está na forma tabular que a gente esperava. Então o que é que eu vou fazer? Assim que acabar esse for, quer dizer que eu acabei uma linha, eu acabei um dos elementos da minha matriz. Um dos elementos da minha lista M, né? Então, que seria uma das linhas da matriz. Então, toda vez que eu acabar uma linha, o que é que eu quero fazer? Eu quero imprimir um contra/barra n. Então, acabou esse for, o que é que eu faço? Eu imprimo aqui um contra/barra n, que vai ser um caractere de pular linha, tá? Então, se eu rodar aqui, ó, agora eu consegui imprimir a minha matriz de uma maneira mais parecida com a matriz tabular, certo? Com o formato tabular, tá? Imagine agora que eu quero fazer um outro programa, tá? Fazer um programa um pouquinho mais complicado. Eu quero fazer agora um programa que imprima na minha tela todos os elementos da diagonal principal, também agora em formato tabular, certo? Ou seja, eu quero manter esse mesmo formato, mas eu quero imprimir só os elementos da diagonal principal. Lembre que os elementos da diagonal principal são esse elemento. Nesse caso dessa matriz quadrada aqui, seria 1, 5, 9. Tá? Se você não lembra muito de matrizes, procure aí no Google como é que funciona essa questão de matriz. Diagonal principal quer dizer os elementos que cortam a diagonal, que cortam em diagonal a matriz, de maneira que ela fique com dois pedaços iguais, certo? Para cima e para baixo.
No final das contas, veja que esses são os elementos de índice igual, tanto para a linha quanto para a coluna. Então, por exemplo, esse aqui é o elemento 00, esse aqui é o elemento 11 e esse aqui é o elemento 22. Tá? Então, como é que eu faria esse programa aqui na diagonal, como é que chama? Em Python, certo? Como é que eu faria aqui esse programa para imprimir a diagonal principal? Então, veja, fazê-lo aqui de uma maneira, como é que eu posso dizer? Dessa forma aqui pode ser ruim, tá? Então, eu vou percorrer essa lista de uma outra forma, tá? Não utilizando essa notação aqui. Então, vou apagar aqui e vou percorrer essa lista de outra forma. Como é que eu vou percorrê-la? For i in range. Veja que agora eu quero percorrer ela com índices, tá? Como a gente fez anteriormente lá com listas. Qual é o tamanho, qual é o range que eu vou colocar aqui? Len, ou seja, o tamanho da matriz M. Qual é o tamanho da matriz M? Seria 3, né, nesse caso. Seria 3. 1, 2, 3 elementos. Opa, pegando aqui 3 elementos. Tá? E aí, esse índice I aqui vai de 0 a 2, porque ele não inclui o 3, né? Então, for j in range, também. Range de quem? Range de len I. Porque I vai ser agora... desculpe, len I não. Len mi, né? Porque mi vai me retornar cada elemento da minha matriz, tá? Da minha lista M, tá? Ou seja, um elemento da minha lista M é uma outra lista, certo? Então, J vai conter quem agora? J vai conter também 0, 1 e 2, porque o tamanho dessa lista interna, de cada lista interna dessa, vai ser 3, tá? Eu posso ter listas de tamanhos variados, tá? Matrizes de tamanhos variados, mas no nosso caso aqui será 3, certo? Por que eu não coloco 3 aqui simplesmente? Porque eu quero deixar esse meu programa o mais geral, vamos dizer assim, o mais abrangente possível, certo? Para qualquer tamanho de qualquer lista, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, o que é que eu quero imprimir agora? Vamos imprimir do mesmo jeito que estava antes, tá? Para vocês verem que esse programa faz a mesma coisa. Então print M I J, tá? Ou seja, elemento de índice I segundo o índice J, vírgula, caractere de final de linha vai ser igual a nada dentro. Ok? Saiu do for, print, contra barra N. Ok, vou imprimir esse negócio aqui, vocês vão ver, deixa eu apagar aqui para vocês não acharem que eu estou mentindo. E aí, vou rodar aqui de novo, você vai ver que esse programa faz exatamente a mesma coisa que o programa anterior, tá? E veja que ele é um pouco mais complicado, certo? De fazer. Mas você vai ver que para imprimir os elementos da diagonal principal, desse jeito aqui é muito mais legal, certo? Então, como é que eu vou fazer agora? Como é que eu imprimo os elementos da diagonal principal? Muito simples. Basta identificar se há um padrão de índices dos elementos da diagonal principal. E há, porque esse elemento aqui é o elemento 00, esse é o elemento 11 e esse é o elemento 22. Então, toda vez que os índices forem iguais, I e J forem iguais, eu vou imprimir. Se I e J não forem iguais, eu vou imprimir, por exemplo, um espaço em branco. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, if, enter logo aqui, if I igual a J, ou seja, se os elementos forem iguais, 00, 11 ou 22, eu vou imprimir o elemento. Tá? Caso contrário, else, eu vou imprimir um caractere em branco. Caractere em branco. E lembrando de colocar o elemento aqui de fim, vai ser em branco também. Ok. Vamos ver se isso funciona. Então vou imprimir aqui, ó, run matrizes. Opa! Que bonito. Agora eu imprimi exclusivamente na tela os elementos da minha diagonal principal. Veja que aqui tem elementos, aqui tem caracteres também, certo? Mas são caracteres em branco. Então ficou mais legal assim. Então veja, se você quiser percorrer uma matriz para realizar quaisquer tipo de operações, matriz transposta, calcular transporte, calcular identidade,
fazer multiplicações de matrizes, você pode usar uma das duas formas que eu mostrei aqui para percorrer a matriz, certo? Com 2 for. Então, era isso que eu tinha para mostrar hoje. Obrigado e até o próximo vídeo.